Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta, né? Sempre a partir da 1h30. Personalidades aqui da região metropolitana que passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem junto com você o crescimento, o desenvolvimento e os assuntos importantes para a Baixada Santista e para o Brasil também. A reprise do programa sempre às 8 da noite e às 22 horas, a gente sempre relembra aqui, o painel regional recebe também diariamente convidados importantes que falam da região e de temas importantes como saúde, educação, meio ambiente, transporte, enfim, né? Com você também de segunda a sexta às 10 horas da noite. Nessa edição, o Painel Debates com prazer recebe a secretária de Educação de Santos, secretária Jocélia Fontoura. Prazer em tê-la novamente aqui. Tudo bem, secretária? Prazer é meu, quero te cumprimentar, agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Cumprimentar a todos, falar um pouquinho de educação. É sempre muito importante. Uma outra educadora conosco aqui, cientista política, professora Olívia Pérez, participa e colabora com a gente mais uma vez. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, secretária, e boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito bem, completa a nossa mesa nessa edição do Painel Debates, jornalista, advogado e representante aqui do Fórum da Cidadania, o nosso Uriel Vilas Boas. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. Obrigado pelo convite e um prazer debater com a secretária de Educação e mais uma cientista política. Isso é muito importante para a gente. Muito bem. Lembrando que o telefone está sempre à sua disposição, o 30 17 91 10. Você liga, participa conosco, envia a sua pergunta, o seu comentário, tira as suas dúvidas a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em pauta, coloca em debate aqui nessa edição do Painel Regional Debates, né? Pelas redes sociais, você compartilha com a gente através do Facebook, facebook.com/painel regional. E acompanha em tempo real o programa pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do Painel Regional, confere em tempo real o que está sendo discutido, o que está sendo debatido aqui nessa edição do Painel Debates. O programa é encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Se você perdeu aí algum trecho importante ou se você não acompanhou, no YouTube o programa está à sua disposição, certo? Muito bem, a gente diariamente aqui tem em mãos a edição do nosso DL, né, o Diário do Litoral, que nesta terça-feira, é isso, né? Terça-feira sai com essa edição, com esta capa aqui, tá certo? Aí o Diário do Litoral, que é a manchete aqui embaixo, Esquecidos de Santos. Uma foto, claro, envolvendo moradores de rua aqui da cidade de Santos, né? E o complemento aqui, longe da prosperidade imobiliária da cidade, moradores de rua improvisam cabanas de pano e lona. Evidentemente que o assunto não é novo, não é? Incomoda a todos nós, mas é um assunto de difícil solução, né? Eu passo aqui as mãos da secretária Jocélia, uma edição desta edição do DL, também, por favor, a Olívia, vai na ponta o nosso Uriel Vilas Boas. Muito bem. Vou começar aqui o programa discutindo um pouquinho o que foi o primeiro semestre, né, de 2013. Todo mundo sabe que a Jocélia Fontoura já foi secretária de Educação de Santos no segundo mandato do então prefeito Beto Mansur, né? Depois passou 8 anos fora e agora com o prefeito Paulo Alexandre ela retoma as suas funções, a função de secretária municipal. Evidentemente que mudanças aconteceram, né? A vida é dinâmica, a educação também é, né, Jocélia? E do começo do ano, da posse, né? E dos problemas iniciais até aqui, muita coisa se passou, né? Olha, passou, a secretaria cresceu, não é? As coisas aconteceram, logicamente, quase, né, 8 anos depois, a gente retorna aí com um cenário bastante diferente, mas nada é impossível de se realizar, principalmente porque a gente faz o que gosta, né? Então, na educação tem que se fazer o que gosta, fazer com amor, fazer com vontade, né, ter coragem para enfrentar os desafios, isso que é o mais importante. Aí eu acho que isso a gente procura ter, entender, compreender, ouvir a todos, né, e traçar um rumo diferente aí para a nossa educação. Esse traçar um rumo diferente a gente pode entender, não é, e compreender de que maneira? Para onde vai a educação da cidade? Quais são as principais dificuldades, os principais problemas que você enfrenta hoje aí na pasta? Os desafios são grandes, Boturão, em termos de tudo, né? Nós temos que, na verdade, qual é o objetivo do nosso trabalho, né? É fazer com que a criança aprenda, né? Acho que o principal de tudo isso, de toda essa logística que a gente tem, de prédios, de um contingente de funcionários bastante grande, tudo em prol do quê? Da criança aprender e ter um ensino de qualidade. Então, o rumo tem que ser nessa direção, não é? Nós temos que caminhar
na direção da melhoria da qualidade de ensino. Isso é óbvio. Como é que a gente vai retratar essa melhoria? É lá na ponta, com as crianças, aprendendo, tendo uma evolução bastante grande, né? Nos tempos de hoje nós temos aí a tecnologia toda a nosso favor, então isso tem que estar também a favor do aluno em sala de aula, né? Então acho que o nosso objetivo maior é a criança, não existe outra situação. É a criança aprendendo, a criança sabendo, a criança lá na sala de aula tendo o reflexo, né, de todo o trabalho que é feito, de toda essa estrutura, tem que refletir para que a criança saia do nosso ensino fundamental no ensino bom, né, do ensino com qualidade. É isso que é o maior objetivo da Secretaria de Educação. Muito bom. Olívia e Uriel, a secretária está aqui à nossa disposição para conversar conosco. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer debater educação, porque eu sou professora do ensino superior privado, mas eu passo por dificuldades comuns a todos os professores e, além disso, eu já dei aula na rede estadual de ensino e estudei em escola pública a vida inteira. Em primeiro lugar, quero parabenizar Santos, né, porque no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM Municipal, ele ficou em 6º lugar. É um índice que mede saúde, renda e escolaridade da população de um determinado município. E no quesito educação e escolaridade, Santos ficou em 3º lugar. Mas a gente tem que trazer de volta o debate da educação. Eu sou uma grande entusiasta que propõe que a saída está na educação, a melhora de todas as condições do país está na educação, e a educação tem que ser debatida. O Brasil conseguiu nos últimos anos incluir as crianças na escola e falta se perguntar justamente como é que é o ensino que está sendo oferecido nessas escolas. A gente tem há 2 anos tramitando no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, que estabelece 20 metas super importantes a respeito da educação, que eu vejo que é pouco debatido e muito esquecido. Trazer a educação de volta para o debate central é fundamental para o progresso de uma sociedade. E aí, Jocélia, esse Plano Nacional de Educação, aí onde é que entra a nossa secretaria? Olha, a gente tem participado bastante, né, das reuniões, principalmente esse plano está sendo muito discutido em relação a todas essas metas, né? Está sendo muito debatido, muito discutido a nível de Undime, né, que é a União dos Dirigentes dos Secretários, né? Undime é a União dos Dirigentes Municipais. Então, a gente tem participado em vários momentos desses encontros e temos debatido muito em relação a essas metas. Mas enquanto o plano está lá sendo construído, nós não podemos aguardar esse plano ser construído. Nós temos que ter a nossa linha de atuação, porque senão, né, a criança está lá na escola. Eu sempre falo que o aluno está lá, vai até o 9º ano, está no ensino municipal. A nossa obrigação enquanto município, enquanto prefeitura, é garantir a educação infantil e o ensino fundamental, né, do 1º ao 9º ano. Então, nós também não podemos ficar muito à mercê daquilo que ainda vai ficar pronto, ainda vamos pensar, ainda vamos fazer. Não, a criança está lá, aqui e agora, ela está esperando a solução, ela está esperando aprender, ela está esperando concluir um ensino fundamental e nisso a legislação vem acompanhando. Nós precisamos, enquanto município, não é caminhar de forma individual, mas sim aproveitar o que existe, né, em termos de legislação, mas, no entanto, também não podemos ficar aguardando. Temos que andar para frente sempre. Diga, Uriel, pois não. Professora, apenas para título de informação, o aluno começa a estudar há 4 ou 5 anos no ensino fundamental. Vai até que idade, no caso, 12, 13, 14 anos? Qual seria, assim, se seguisse o curso normal dos 9 anos? Olha, doutor Uriel, as crianças chegam para nós na educação infantil, o município ele responde pela faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, é creche. Eu falo 0 assim, porque a criança nasce e, obviamente, a mãe precisa trabalhar ou tem algum outro compromisso, obviamente ela já procura uma vaga. Então, nasceu, já vem para a Secretaria de Educação, já vem em busca de uma vaga nas nossas creches. Creche está vinculada, só para deixar bem claro, creche está vinculada à Secretaria de Educação, que é a primeira etapa da educação básica, é a educação infantil, que vai de 0
a 5 anos e 11 meses. De 0 a 3 anos e 11 meses, nós fazemos ali uma divisão, que é a criança creche. A pré-escola, a criança começa a frequentar aos 4 anos até os 5 anos e 11 meses. Então, a educação infantil, na verdade, ela se divide em creche e pré-escola. Quando ela completa 6 anos, ela vai para o ensino fundamental e ela fica mais 9 anos. Então, ela chega em torno de uns 14 anos, ela está encerrando o 9º ano do ensino fundamental. Aí ela vai para a segunda etapa, que seria o ensino médio, né? Que aí o Estado é que tem a responsabilidade de tocar o ensino médio. Então, a nossa responsabilidade é de 0 a 14, vamos dizer assim, né? De 0 a 5 anos e 11 meses na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e a segunda etapa é o ensino fundamental, que seria dos 6 aos 14 anos. Eu fiz a pergunta com o intuito de esclarecer exatamente isso. O grande desafio, primeiro, atrair a criança para a escola, não é? A partir da creche, quando ela começa a estudar numa rotina escolar. E vai sair exatamente numa época em que ele ainda é pré-adolescente, mas sujeita a todos os problemas que podem decorrer daí, dependendo do ambiente em que ela vive. Então, a questão que se coloca, minha dúvida, é quando a criança começa há uma avaliação de quantos terminaram, quantos deixaram de continuar estudando, porque é um detalhe, falo isso, para motivar a educação, com entrosamento em outras áreas, no sentido de avaliar por que a criança deixou de estudar, a repetição de ano, quer dizer, não apenas o trivial, eu tenho certeza que a sua visão também é nesse sentido, mas o que se pode fazer em relação a isso, porque a gente vê, nós somos de um tempo em que quando o aluno estava na sala de aula, o professor entrava, todos se levantavam, né? O professor mandava sentar. Hoje você vê, quando o professor chega, estou fazendo apenas de uma forma genérica, o tablet, o telefone celular e coisas que o valham. Smartphone. Então, e nós estamos no Fórum da Cidadania, participando de alguns trabalhos, inclusive nós fizemos lá um encontro com representantes de escolas, não é? Dentro do programa do ECA, juntamente com a Secretaria de Educação, e no dia 28, inclusive, vamos ter um encontro lá no SESC, um projeto sobre adolescentes, onde vamos discutir educação, protagonismo. Então, a importância desse envolvimento, e eu acho que é um grande desafio para a Secretaria de Educação também. E como é que a senhora vê esse potencial e a repercussão disso aí, dessas questões? Então, a avaliação é o ponto de partida, né? Porque a responsabilidade do município é muito grande, né? Por exemplo, a criança praticamente, ela nasce e já vem para a escola municipal, que é o nosso objetivo e a nossa obrigação dentro da Constituição, dentro da Lei de Diretrizes e Bases. O município, ele tem que dar toda essa sustentação até o 9º ano do ensino fundamental. Então, é extremamente importante que a avaliação ela seja feita sempre, ela tem que ser feita de forma sistemática e constante, para que a gente possa realmente enxergar esse aluno em tempo real e com isso ter a evolução, o acompanhamento desse aluno na escola. Então eu tenho que saber que aquele que entrou na creche ali, completando 3, 4 meses de idade, ele conseguiu concluir o ensino fundamental, o 9º ano, de forma brilhante, ou por onde foi essa criança, quais foram os tropeços que essa criança teve durante a sua vida escolar, principalmente nessa primeira etapa, né, que é a educação básica. Então, a avaliação é uma constante. Não só essa avaliação global, assim, integral do desenvolvimento dessa criança, da creche até o 9º ano, mas como a avaliação dentro de sala de aula desse professor, do dia a dia dessa criança, para poder, a cada dificuldade, fazer uma recuperação em tempo real. Pelo menos é esse o nosso sonho, que a criança tenha uma dificuldade e, paralelamente, ela sane essa dificuldade. Não deixe essa dificuldade avançar para ela chegar, por exemplo, num 4º, 5º ano, já com vontade de desistir, né? Porque quanto maior a dificuldade, e essa dificuldade não sendo sanada em tempo real, aquilo vai num acúmulo
que acaba desmotivando essa criança, com certeza, a continuar os seus estudos. Então, a gente precisa ter essa avaliação constante, precisamos resgatar, que eu acho que eu já até falei outro dia aqui mesmo, mas é resgatar as famílias, né, para que venham nos ajudar a acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Hoje as famílias, a gente sabe que o mundo mudou, as coisas vão acontecendo, as necessidades são grandes, os pais sempre estão numa correria atrás de trabalho, trabalho, trabalho. Então, a escola acaba assumindo toda a responsabilidade por este aluno, por esta criança, né? Só que a gente não pode esquecer que essa criança tem família. Ela veio de algum lugar. Nós não podemos, enquanto prefeitura, enquanto escola, assumir também o papel da família. Nós temos que ter os cuidados com a saúde dessa criança. Quem tem que levar ao médico é a família. Quem tem que medicar, quem tem que procurar recurso são as nossas famílias, as famílias dos nossos alunos. A escola, ela está lá e o professor está muitas vezes extremamente sobrecarregado. Por quê? Porque ele tem que dar conta de tudo. Ele não tem que dar conta só de fazer a sua boa aula, de passar conhecimento, de avaliar este aluno. Ele tem que se preocupar com o todo desse aluno. Muitas vezes até com as questões de saúde, né? Que eu acho que as famílias, às vezes, elas acabam nessa sobrecarga do dia a dia, deixando um pouquinho de lado. E a criança, às vezes, não aprende, não é porque ela não tem condições, todos nós temos condições de aprender, né? E aprender e fazer as coisas bem feitas. Só que às vezes você tem um problema ou outro de saúde, que você precisa de um cuidado maior, uma atenção maior, e é a família que teria que estar aí nos ajudando. Bom, os desafios da educação, eles são muitos, né? Em todos os ciclos de ensino. No primeiro ensino, né, as creches, há um grande desafio que é o aumento da demanda e a falta de vagas, que é uma situação que atinge o Brasil inteiro. As mães estão saindo mais para trabalhar, estão tendo que deixar os filhos nas creches e não há vaga para todas essas crianças. Também você tem um problema nos outros anos, que é a qualidade de ensino e o que o Uriel citou, que é a evasão escolar. No que tange a evasão, o Santos ainda está abaixo, né, dos 41%, eu acho que é uma média nacional. Santos ainda está conseguindo segurar mais os alunos. Mas é uma discussão que, por um lado, é defendida, quer dizer, há defensores que falam que para diminuir a evasão escolar, o ideal é que não haja repetência. E agora o Haddad está tocando nesse ponto com as novas propostas para o sistema público de São Paulo, que é fazer com que o aluno volte a repetir em alguns anos. Alguns especialistas vão falar que quando o aluno volte... Porque lá é a progressão continuada? Exatamente. É a progressão automática, né? Eu acho que ele reprovava, se não me engano, em três séries, né? Agora ele propõe 5 séries de reprovação. Ele volta a tocar nesse ponto que divide especialistas. Alguns vão falar que quando o aluno reprova, estimula ele a sair da escola e mais vale ele ficar em sala de aula aprendendo pouco, mas aprender. E outros vão falar que a reprovação estimula o esforço desse aluno e coloca uma ordem em sala de aula. Esse é um debate quente, não? É quente. Quentíssimo, quentíssimo, ferve. Ferve. Educação ferve, tem que ser debatida. Eu falei do Plano Nacional de Educação porque eu defendo uma das metas que é 10% do Produto Interno Bruto para a educação, para que a gente consiga melhorar o salário dos professores, diminuir o número de alunos em sala de aula e também aumentar o número de horas que esses alunos ficam aprendendo dentro da escola. São grandes os desafios e o gestor da educação tem que ficar acompanhando essas mudanças e se adequar. Índice de repetência e essa coisa de os alunos desistirem, abandono, enfim, qual é a situação aqui nossa na cidade? Olha, nós estamos, assim, hoje, não vou dizer que nós estamos de forma tranquila, não, enfrentando esse problema. É um problema que existe, é um problema sério, não é? Às vezes, eu fico inconformada quando as pessoas falam assim, olha, o seu IDEB está ótimo, está na média, né? Para mim, média é minimamente 7 é a média, entendeu? Você poderia dizer assim, olha, o aluno está na média, né? Não dá. O que tá, para mim, o que é abaixo de 7, para mim, não é média. Eu acho que o desafio já começa aí
com o pensamento da gente, com o que a gente acha que... Abaixo de 7 é uma média, né? Para mim já não é média. Eu acho que você tem que ter um pouco mais, trazer por cima a situação. Não dá para deixar lá embaixo. A minha escola, ela passou de 4,6 para 4,8. Nossa, avançamos. Tudo bem. Só que para chegar no 7, nos meus 7, demora ainda, né? Então, eu acho que já começa por aí. A gente tem que ter um pouco mais de exigência, ser um pouco mais cautelosa na hora que se vai dizer se evoluiu ou não, porque é complicado, não é? Eu tenho, assim, essa questão de repetência, de evasão, o mundo mudou muito, né? A gente hoje, nós temos diversas ferramentas, a tecnologia aí a nosso serviço. Então, eu acredito que possamos chegar num meio termo. Acho que a reprovação nos dias de hoje, eu já pensei diferente em outras épocas, mas nós não tínhamos tantos recursos, né? Hoje, acredito que a criança, ela tem que ser levada para a escola tem que ser encantadora, nós temos que ter ferramentas ali, novidades, a gente tem que trazer essa criança de uma forma que ela sinta prazer em estar na escola. Ao mesmo tempo que ela é reprovada, a reprovação não vai lhe dar prazer, não vai lhe deixar essa coisa de fazer motivar a criança através da reprovação. Eu acho que a gente tem que fazer com que essa criança seja recuperada em tempo real. Para isso, nós precisamos de mais professores, mais projetos de alfabetização, né? O cerne do problema, ele está na alfabetização. Então, quando você diz assim que o aluno, ele é ruim de matemática, ele é ruim de ciências, ele não é ruim de matemática, ele não é ruim de ciências, ele é ruim, na verdade, ele não teve a alfabetização correta na idade apropriada. Então, a gente tem que correr um pouco atrás de alfabetizar esse aluno, alfabetizar de verdade. Não é a moda antiga ou de forma mais moderna, não importa, ele tem que ser alfabetizado. A partir da alfabetização, tudo fica mais fácil, não é? Aquela conversa assim, se você não lê, você não sabe o que está acontecendo no mundo. É a verdade. Mas se você lê e não interpreta, você vai ficar também sem saber o que está acontecendo no mundo. Então, a leitura, a alfabetização, esse é o primeiro ponto, não é? Depois vem o restante. Aí a matemática é o próximo passo da dificuldade? Pode até ser, porque depende muito da questão do raciocínio, mas se você lê, interpreta, com certeza o seu raciocínio vai ser melhorado durante as atividades de matemática, né? E você pode até passar a gostar, não é? Você não gosta daquilo que você não entende. Eu tenho esta opinião, não é? Às vezes, se você você não gosta daquilo que você não entende, você tem que ter entendimento para saber avaliar se você vai por esse lado ou se você vai pelo outro lado. E a criança é muito importante, a criança é muito pequena ainda para discernir o que é bom e o que é ruim. Agora, então, a alfabetização é super importante. Propriamente dita, tem uma curiosidade, né? Normalmente a molecadinha, 7, 8, 9, 10 anos, gosta de matemática, vai bem em matemática. De repente, tem um momento em que a matemática se transforma. Eu não sei se é no ensino médio, na virada do ensino fundamental para o médio. Há algum problema aí em que o carro pega e aí o cara começa a ir mal e a dificuldade começa a ficar latente, enfim. A Jocélia pode avaliar isso também, né? A Olívia faz assim com a cabeça, concorda com o que eu estou falando, né? E o Uriel também deve estar concordando aí, sabe muito bem o que eu quero me referir. Só que a gente está em cima do break, estouramos já o bloco, e eu vou passar a informação sempre importante da Prefeitura de Santos com relação ao orçamento participativo, depois a gente vai para o intervalo, né? Em tempo de nova gestão, a Prefeitura retomou o orçamento participativo do município, que é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades dos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da lei orçamentária para o ano que vem. Em 5 audiências públicas, você sabe, 4 já foram realizadas. No Brasil, o orçamento público se forma pelo PPA, o Plano Plurianual, pela LOA, a Lei Orçamentária Anual, e pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O sistema orçamentário realmente é complexo, mas o município elaborou aí a cartilha, né, e vai possibilitar que as pessoas compreendam, né, e possam participar ativamente da elaboração do orçamento para o ano que vem. Com esse objetivo, a Prefeitura, eu repito, produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De uma maneira simples e didática, a população compara o orçamento de uma família com o orçamento
municipal. Última reunião do orçamento participativo, no dia 22, quinta-feira, portanto, 7 da noite, envolvendo zonas intermediária e zona leste de Santos, lá na Sociedade de Melhoramentos do Campo Grande, fica na rua Marquês de São Vicente, 157. Agora sim o intervalo, voltamos já já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde, te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para a melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Voltando aqui com o nosso painel debates, né? Com prazer conversando com a secretária de Educação de Santos, professora Jocélia Fontoura, com a também professora e cientista político Olívia Pérez, e fechando aqui o nosso time nessa edição do painel, o nosso Uriel Vilas Boas também. O telefone segue aí à sua disposição, 3017 9110, você liga, participa conosco, faz a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão e até a sua crítica também, não tem problema algum, o espaço é democrático, tá certo? A gente falava sobre matemática no final do bloco anterior, né, José? E quem gosta, quem não gosta, por que se gosta, por que se não gosta, e eu lembrava aqui, e todo mundo aqui estava concordando comigo, vai até um certo ponto, a molecadinha vai bem em matemática, todo mundo adora matemática, todo mundo gosta de matemática. Chega no finalzinho do ensino fundamental, a matemática começa a complicar. Entra no ensino médio, aí o bicho pega para valer e muita gente começa a não gostar da matemática, detestar a matemática, vai mal e tal, faz das tripas coração para poder ser aprovado, né? O que é essa coisa? Por que de repente dá uma virada assim tão grande? Você consegue explicar isso para a gente, não? Eu acho que o problema está lá atrás. É na rede municipal, na rede privada, na rede qualquer uma. Nós temos hoje, por exemplo, no ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, é o único professor que cuida da sua sala, não é? Quando ele apesar de que no ensino municipal, na rede de ensino de Santos, nós temos o professor titular da classe,
temos o professor de educação física, o professor de inglês, o professor de informática, né? Todo separado. Mas nós temos um professor que é o líder, vamos dizer assim, o titular da sala, né? E ele é que faz todo o ensinamento, a matemática, o português, ele trabalha com todas as áreas, né, curriculares, ele trabalha ali, é o único professor trabalhando com todas as disciplinas. Quando o aluno chega ao 6º ano, o que há? Uma mudança. Aí você tem já um professor específico de inglês, um professor específico de matemática, um professor específico de português, não é? E assim por diante. Então, talvez seja esta mudança ali que o aluno está acostumado, pode ser uma das situações, né? Não estou dizendo que a minha tese é essa, até porque não é essa, mas eu acho que assim, um dos motivos pode ser a mudança de professor. Então, eu passo a ter um professor de cada área, de cada disciplina. Então, tenho que me adaptar ao jeito daquele professor, a forma dele ensinar. Aí eu tenho outra disciplina, é o outro professor, o aluno tem que estar aberto e se adaptar a diversos professores, já a partir do 6º ano. Pode ser uma das causas. Também pode ser que o professor titular de classe do 1º ao 5º ano, se ele for um professor de domínio de todas as áreas, né? Porque o professor geralmente vai procurar fazer em harmonia, né? Dosar os conteúdos, dosar a sua aula de matemática, a sua aula de português, a sua aula, né? Um único professor faz esse exercício todos os dias. Mas se o professor tiver um pouquinho mais de dificuldade, vamos dizer assim, em matemática, logicamente, ele vai procurar trabalhar melhor o português, ciências, a história, a geografia, né? Então, a gente também fica com esta outra possibilidade. E esse aluno, será que os alunos daquela determinada classe, todos os alunos, ao ir para o 6º ano, será que todos vão ter a dificuldade na matemática? Será que todos vão ter dificuldade, entendeu? Por estar com aquele professor anterior? A gente tem que avaliar tudo isso, tem que ter uma avaliação muito criteriosa aí, em cima de todos os aspectos. Nós, na Secretaria de Educação, nesse semestre, nós fizemos uma avaliação de quem está por escola, por sala de aula e por professor. Então, quantos alunos nós temos em determinada 4ª série de determinada escola e qual é a dificuldade desse aluno? Por aluno. É uma avaliação individual. E isso está nos trazendo alguns dados importantes que a gente tem que trabalhar, porque a gente também tem que ver se o problema também não é só do aluno, né? Se é só do aluno ou se junta aluno, professor, escola, a aula, o número de aulas. Eu acho que tudo eu acho que assim, acaba sendo um campo enorme de análise, de pesquisa que a gente tem que fazer sistematicamente. Eu tenho acompanhado as pesquisas na área de educação. Os últimos resultados de pesquisa que eu tenho é que eles fazem um cálculo para ver o que importa na qualidade de ensino. Chega a ser determinadas conclusões como tecnologia não importa tanto, o que importa é a infraestrutura básica. Pós-graduação dos professores não importa tanto, o que importa é você ter um professor com uma bagagem adequada para lecionar aquela disciplina. E aí estão um dos problemas dos professores da área de matemática. Eu tenho os dados, por exemplo, publicados em 2007 pelo INEP, que é um instituto ligado ao MEC. Segundo esses resultados, 44% dos professores de matemática nos anos finais do ensino fundamental, eles não têm preparo adequado para ensinar matemática. E 48% dos professores de geografia também não têm preparo adequado para ensinar geografia. Então, o que você tem é um despreparo realmente dos professores em determinadas áreas, porque há uma desvalorização na carreira docente, na carreira de professor. Hoje você tem muito mais gente interessada em fazer engenharia e atingir altos salários enquanto engenheiro do que em fazer matemática e ser professor de matemática, embora as duas carreiras usem muito do raciocínio lógico e da matemática. Além das pessoas não quererem, né, mas ser professor, do Estado aí está enfrentando o problema que é a falta de professores em determinadas áreas,
A rede pública ela não consegue atrair os bons profissionais. Com piso salarial de R$ 1.500, não consegue atrair os bons profissionais na área, que aí sim fariam diferença no ensino de matemática. Porque quando o professor é bom, o aluno entende, ele passa a gostar. Queria saber, então, emendando aí, aproveitando esse gancho, né, o que é que a Secretaria vem fazendo com relação à melhoria, né, investimentos propriamente ditas no professor, né, José? Então, a nossa preocupação é grande com a formação desse professor, né? Então, nós estamos aí procurando trazer de pronto, verificar qual é a maior necessidade e onde está o problema. Já temos isso de pronto. Matemática, na questão do português também temos bastante, temos que trabalhar bastante no sentido de oportunizar esse professor que está principalmente do 1º ao 5º ano, a questão da alfabetização, não é? Porque o professor é excelente, mas muitas vezes acaba se tendo problemas dentro da sala de aula com alunos que ainda não foram alfabetizados de fato, né? Ou porque vieram sem alfabetização, ou porque professores anteriores não trabalharam como deveria dentro daquele contexto, né, daquele aluno em si. Cada um é um. Eu sempre parto deste princípio. Temos lá 30 mil alunos, mas cada aluno é o aluno, é um aluno individualmente. Para a gente, ele não é um número, não. Ele é um número no montante todo que eu tenho que dizer, olha, tenho 30 mil alunos, mas a gente procura centrar e investigar cada um por um, não é? Então, investir na formação dos professores é a primeira coisa que temos que fazer. Estamos promovendo aí, quando oportuno temos cursos, e isso vai melhorar ainda mais, porque o nosso plano de formação, ele está sendo construído agora mediante as dificuldades que a gente tem encontrado, não é? Também não daria para chegar e dizer assim, olha, vamos formar todo mundo na área de inglês, mas não sei se o inglês está bom ou está ruim. Então, a gente teve que fazer primeiro esta pesquisa. Então, o nosso plano de formação, né, dentro do nosso planejamento, ele vai contemplar todas as áreas, não é? E começando realmente pelas áreas onde nós detectamos que existe uma necessidade imediata, né, de formação. Então, essa é a primeira questão. A outra situação é recuperar esse aluno, não é? Recuperar esse aluno, procurar trazer, ver o que ele não está entendendo, por que ele não está entendendo, e se for um problema de alfabetização, não ter vergonha, entendeu? De dar um passo atrás, voltar e alfabetizá-lo. Não importa se ele está lá no 7º ano, ele tem que aprender o básico para depois conseguir aprender o restante das coisas e saber entender. Em relação à formação ainda, já fizemos um levantamento, o prefeito nos pediu que fizesse um levantamento de pessoas, de professores interessados em ter uma especialização. No caso, uma especialização, ou uma pós-graduação, um doutorado, mestrado. Então, esse levantamento também está pronto já para a gente partir para a ação. Quando eu chamo a atenção na questão dos professores, não é nem querendo culpabilizar os professores. Acho que os problemas da educação são amplos e envolvem anos e anos de descaso, de falta de verba pública, de má gestão, de uma falta de preocupação com uma questão que é central para o progresso de qualquer sociedade. Décadas. Mas eu colocaria, puxa vida, esse programa devia durar as 3, 4 horas, porque os assuntos são muito interessantes. Eu diria uma situação curiosa, começando pelo que se mencionou agora. O professorado, em tese, deveria estar preparado para discutir seus problemas. A partir dessa discussão, o entrosamento com a comunidade, o entrosamento com os alunos, porque acabou de ser aprovado no Congresso Nacional uma verba diferenciada em relação ao pré-sal direcionado à educação. Nesses movimentos que a gente vê aí pela rua, a gente vê falar em saúde, transporte coletivo e educação lá embaixo. Então a gente precisa interpretar a educação. Alguns países, como a Coreia do Sul, na década de 60, investiu violentamente na educação. E hoje chegou ao nível que tem a Coreia do Sul. Então a gente vê... nós temos um Brasil onde o salário mínimo é de norte a sul, agora é igual de Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. O salário do professor não é. E é diferente o aluno que é lá de Mossoró com o aluno que é de Joinville? Não é. Então é preciso que a gente discuta a educação sob esse prisma, o seu significado para o desenvolvimento do país em todos os níveis.
é social, é econômico, é relacionamento humano. E isso é um desafio para qualquer secretaria. E a gente faz uma pergunta. Os 9 municípios da Baixada, por exemplo, têm algum entrosamento em relação à educação? Olha, a gente procura ter entrosamento, sim, com os secretários, né? Mas, assim, mergulhar de cabeça em cada região, não. Ainda não chegou a esse ponto, não. Nós estamos assim, cada um cuida do seu e aí, quando temos as nossas reuniões, socializamos os nossos problemas, né? Para tentar tirar uma medida conjunta aí, mas cada um tem um problema, né? Nós temos, assim, a nossa rede em Santos é uma das redes mais evoluídas. Nós já respondemos praticamente a 70% das necessidades da educação infantil, a gente consegue dar conta, entendeu? O que faltam sim algumas creches, mas são pontuais, né? São em regiões que dá para a gente ter, assim, discernimento de onde está a necessidade. Os outros municípios, eu não tenho tanto essa certeza, porque alguns eu olho, e pela fala das minhas colegas secretários, né, dos secretários, a gente sente assim, que em alguns municípios falta muita coisa ainda, né? Como é que vai se atingir agora o cumprimento da legislação federal, onde é obrigatório o ensino infantil a partir dos 4 anos, não é? Em que espaço todos nós aqui da Baixada vamos colocar as crianças? Hoje tem uma matéria na Tribuna, ali no editorial, não sei se tiveram oportunidade de ver, que o governo do estado está super preocupado e que vai ajudar os municípios a fazer um investimento grande na questão das creches e da educação infantil. Mas um ganho para a gente, mas isso tem que acontecer, porque se não tiver uma parceria aí com o governo do estado também, nós não vamos conseguir ter em tempo real cobrir a necessidade que nós temos. Pois é, mas como a Olívia falou, a creche, no caso, cumpre um papel de fazer com que a criança permita que os pais possam trabalhar, que a mãe principalmente... Não, já é muito diferente. Não, digo assim, a visão em alguns casos, que quer a creche porque a criança vai ter ali alimentação, vai ter alguma vantagem. Então, eu diria a importância do professorado, e aí não se trata de contestação ao regime nem nada. O professorado se envolvendo a comunidade para que ela consiga, com isso, fazer com que o poder público interprete a importância da educação, naquele sentido muito amplo de motivar as pessoas, porque uma criança bem educada, no caso, ela evidentemente vai ser um cidadão diferente. Vai ser um cidadão participativo e não se limita pura e simplesmente a cobrar, a reclamar, a desabafar. Ele vai participar também nos encaminhamentos e é o que nós precisamos. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo aqui, tá certo? A gente volta já na sequência do painel debate. Sem instantes. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos. Ville de France, mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France, você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde, te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para a melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, estamos de volta. Terceiro e último bloco dessa edição do Painel Debates, que conta aqui com a presença sempre importante da secretária de Educação de Santos, Jocélia Fontoura, e também com a nossa Olívia Pérez e Uriel Vilas Boas. Algumas perguntas chegando aqui, já já a gente abre espaço para o telespectador, né? Só questionando aqui a Jocélia com relação a alguns problemas estruturais que a gente está acostumado aqui a ouvir de críticas e reclamações contra a Secretaria de Educação. Por exemplo, né? Em anos anteriores foi muito comum reclamação por falta de uniformes e prazos não cumpridos, essa coisa toda, material escolar, essa coisa toda, né? Como é que anda essa situação agora na sua gestão, secretária? Olha, esse ano, por exemplo, uniforme e material escolar, esse assunto já está liquidado, 100% entregue, o material chegou no primeiro dia de aula, as crianças receberam, então não houve atraso. Uniforme, houve um pouco de atraso por problemas de licitação, não é? A gente quer deixar bem claro, assim, que o município, ele não tem obrigação de entregar o uniforme escolar. É uma proposta de governo que foi firmada e que se mantém isso, né? Mas não tem obrigação, mas o uniforme chegou, tudo certinho, os alunos já têm de inverno, de verão, tudo certo. Para o próximo ano, já estamos licitando uniforme e material escolar, para que não tenha atraso, né? Então a gente está aí tentando ver se o calendário desse processo licitatório nos dá a permissão de, começando já bem antecipado, chegar a dezembro a gente já tem essa licitação concluída para janeiro, né? Os fabricantes, os vencedores ali nos atenderem já com o produto pronto. É essa a nossa ideia e estamos trabalhando por isso, né? Em relação a questão da infraestrutura das escolas, também diversas obras de manutenção, o programa Escola Nota 10 está funcionando bem, já atendemos aí mais de 30 escolas agora, nesse primeiro semestre, foram 29 escolas, de julho para cá a gente já tem mais escolas atendidas, pontualmente feito todo esse trabalho, né, como é que eu digo, o pronto-socorro das escolas. Quebrou uma torneira, tem um cano entupido, uma coisa qualquer, a escola tem o programa Escola Nota 10. E o que a gente não consegue fazer com a Escola Nota 10 é aberto um processo licitatório grande, né, de obras pela Secretaria de Serviços Públicos, pela Secretaria de Obras, de edificações, para a gente poder dar conta de serviços maiores, né? Então, assim, acho que o importante é ter uma escola também com uma estrutura legal, porque ninguém gosta de trabalhar num lugar feio, estudar num lugar feio, ninguém gosta, né? Então a gente tem que ter também dar essa repaginada nos nossos prédios para que fique mais, que a criança se sinta mais atraída. Agradável e com segurança também, com certeza, né? E com segurança também. Secretária, até onde é utilizada métodos como teatro, música, esporte, leitura, cinema, como motivação para que o aluno esteja permanentemente na escola e não apenas então somente lá no recreio, passeando aqui para ali, para lá. Lá em Praia Grande eu achei interessante que algumas escolas distribuem livros para a criançada ler e algumas são estimuladas a fazer um resumo daquilo que leram para ganhar um prêmio. No caso nós temos aqui, historicamente, como referência, o Colégio Canadá. Hoje a gente não vê falar no nome de escolas como eram antigamente. Até onde isso poderia ser avaliado no sentido de estabelecer essa rotina? Por exemplo, um campeonato de algum esporte, ou música, ou coisa que o valha, para que a criança se sinta motivada a ter orgulho de dizer assim, eu participei daquele concurso, ou participei daquele torneio de futebol, de vôlei, coisa que o valha.
E com isso, cria-se o entrosamento entre as escolas, cria-se o envolvimento dos pais que vai querer levar os filhos lá para assistir o filho jogar, comentar na Uzi Minas que, olha, meu filho jogou ontem, ganhou, perdeu, coisa do tipo assim. Isso é muito caro e seria difícil estabelecer convênios com as transportadoras, com o polo industrial. É difícil chegar a esse ponto? Olha, doutor Uriel, talvez a divulgação nossa esteja com problemas, porque o que acontece? Isso acontece no dia a dia da escola. Nós temos, por exemplo, às vezes a escola realiza um bom trabalho, só que não encaminha para a nossa imprensa, para o nosso setor lá, as matérias, o que está sendo feito. Nós estamos agora trabalhando no sentido também de fazer com que as escolas divulguem os seus trabalhos. Então, nós temos, por exemplo, a Escola Maria de Lourdes Bernal, é uma escola lá da Zona Noroeste. A escola, ela foi 3 vezes já campeã no xadrez, né, do brasileiro, entendeu? Então, a escola é super reconhecida por essa atividade que não é isso não é de hoje, é uma, vamos dizer assim, é uma vocação daquela escola para este esporte, para esta questão do xadrez. Então, os pais se envolvem, eles estão super empolgados. Agora, no mês de outubro, acho que outubro ou novembro, eles vão para Betim fazer uma nova disputa, participar de um novo campeonato, são premiados sistematicamente. Então nós temos temos no esporte, temos na música, na dança, cada escola tem uma, vamos dizer assim, uma vocação, uma característica, não é? Talvez o que falte para nós é ainda trabalhar um pouco mais na divulgação do que a escola está fazendo, né? Porque para a escola é corriqueiro aquilo. Já para a sociedade, eu já vejo, né, pela sua pergunta, que seria importante a gente divulgar esse trabalho de forma mais contínua aí. Então, eu queria fazer como se diz, voltar atrás e dizer o seguinte: por que não está sendo divulgada essas programações? Mas, ao mesmo tempo, acrescentaria esse detalhe. Eu pensaria, por exemplo, quando eu mencionei essas atividades, tipo assim, todo ano, no mês de outubro, estou falando por hipótese, nós temos o concurso de poesia. No mês calendário para isso. Um calendário obrigatório, primeiro. E segundo, porque quando a senhora mencionou o Bernal, eu li no jornal a respeito disso, é o Bernal. Mas eu queria saber se no Canadá também tem, eu não sei o nome das escolas públicas municipais. Isso é um desafio entre os alunos e os professores, isso motiva as comunidades, no sentido positivo, porque é forma de você fazer com que a criançada faça atividades, né, constantes, regulares, sabendo que naquela época, do ano, vai ter que fazer aquele tipo de atividade. Nós precisamos fazer isso. Nós temos as bandas, que é um sucesso total. Diversas escolas têm o projeto de bandas, né, bandas e fanfarras. O prefeito quer agora, que já me deu uma ordem, disse, olha, eu quero... Toda a escola tem que ter uma banda, né? Então, nós estamos também criando essa situação de bandas. As crianças adoram, né? Uma coisa assim que preenche o espaço, a música, a disciplina, tudo vem em relação, né? Quando você realiza um trabalho dessa natureza, você agrega comportamentos, você agrega, melhora a posição, atitudes, e o comportamento em si do aluno, do próprio contexto da classe, de todo mundo. Então, a gente tem muita coisa nesse sentido. No esporte também, nós temos diversas competições, campeonatos aí que estão sendo... aí as escolas estão participando, então o trabalho, basicamente existe. O que nós vamos ter que fazer com que as nossas escolas realmente nos passem para que a gente possa divulgar efetivamente o que está acontecendo. Teatro, isso tudo, e a parceria com as empresas, né? Nós temos muitas empresas parceiras que incentivam esse trabalho, essa dinâmica nas escolas. Valdirene do Embaré, em contato conosco, a gente agradece, diz assim: secretária, trabalhamos nas escolas de auxiliar de limpeza e gostaríamos saber como vai ficar a nossa situação, pelo motivo que a firma atual vai sair. E já temos informações que a nova não estaria pagando direito aos seus funcionários, né?
que não serão mantidos aí os antigos funcionários. Não sei se a Jocélia conseguiu entender direitinho. Consigo, sim. O problema é o seguinte, nós tivemos uma licitação, não é? E nessa licitação participaram, não me lembro de pronto se foram 13, 16 empresas participantes da licitação. Processo licitatório é aquilo, né? A gente pede o serviço, mas a gente não escolhe a empresa. É feito um pregão eletrônico e a empresa que oferecer o menor preço é a vencedora. E aí nós tivemos aí várias empresas classificadas e temos aí uma empresa classificada que basicamente, se tudo correr bem, vai assumir o trabalho. Agora, eu quero só tranquilizar as pessoas da limpeza, porque foi dado o aviso prévio agora no dia 17, no sábado, um mês de aviso prévio. Isso não quer dizer que as pessoas vão ficar sem receber, que as pessoas não vão, porque a atual empresa que também executa o trabalho é uma empresa extremamente limpa, honesta naquilo que faz, tem se mostrado extremamente eficiente aí na questão dos pagamentos, pagamento em dia, não há nenhum problema com a atual empresa, né? A futura empresa que assumirá o trabalho, nós não conhecemos, mas é a vencedora, com certeza virá, realizará também um bom trabalho, né? E estamos aí na expectativa também e sem nenhum tipo de como é que diz, não quero ninguém apavorado com a situação. Tudo vai se resolver dentro do trâmite legal da legislação, né? Temos que estar cumprindo toda essa situação de um processo licitatório. O Adel pergunta à secretária Jocélia o seguinte: qual a diferença entre tempo integral e escola total? Porque não é possível unir os horários, aí ele está dizendo, né? Existe o contraturno aqui em Santos, mas claro que nunca será a mesma coisa de que se tivéssemos uma escola integral, escola total, que ela fica aberta no final de semana também, né? Num projeto do governo do Estado. São né? Coisas assim, diferentes, mas que em alguns momentos elas acabam tendo aí uma certa unidade. Nós temos a escola de tempo integral, são 5 escolas, onde o aluno fica o dia inteiro na escola, manhã até a tarde. Então, nós chamamos de escola de tempo integral, ele tem a jornada dele ampliada dentro do próprio prédio, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, para que todos tenham entendimento, dentro do próprio prédio da escola. Isso nós temos 5 escolas. Para as escolas onde nós não temos espaço físico, as crianças estudam um turno e no outro turno elas vão complementar, né, a carga horária, como se fosse de período integral, no projeto Escola Total. Então, elas saem do prédio da escola e vão para outros prédios onde a gente tem espaço. Por exemplo, para clubes, para a própria arena ali na Vila Matias. Então, a gente adequou alguns espaços para que essa criança possa complementar o seu dia, né? E o projeto é chamado, né, o projeto de contraturno, é o chamado Escola Total, né? Um nome que nós já encontramos, não é? E dentro desse projeto, desse programa Escola Total, nós temos a parte de hora do dever, que faz parte do... ele se ramifica em o programa se ramifica em 4 projetos, que é a jornada ampliada, onde a criança vai ter a hora do dever, vai ter atividades de vida prática, vai ter uma série de coisas, vai ter lazer, vai ter esporte, vai ter música, vai ter uma série de atividades que vem na matriz curricular desta jornada ampliada. Temos o segundo tempo, que é um programa voltado diretamente para o esporte, que são coisas diferentes, né? Escola total, mas dentro desta escola total, a gente também pode propiciar o esporte. E temos bandas, que é um outro projeto, e temos o Nossa Escola, que funciona aos finais de semana em algumas escolas, pontualmente em algumas escolas, não é? Isso como é que eu posso dizer, o que isso traz de bom para o ensino, né? O que traz de bom é que apenas 5.000 alunos só participam desse programa Escola Total. E nós temos aí 21.000 alunos do ensino fundamental. Então, a gente teria que ampliar, de fato, e fazer com que essa escola se torne de período integral, não é? E fazer com que isso, né? Para isso, o que a gente precisa? Os prédios existentes, eles precisariam ser dobrados, vamos dizer, em termos de espaço físico, para a gente poder atender a criança nessa dobradinha e da criança ficar o dia todo.
Silvio do Rio Branco, minutinho final do programa, quer saber o seguinte: se não seria possível fazer um intercâmbio entre as cidades metropolitanas para um transporte para as crianças que estudam em escolas e creches de outros municípios, estudam em Santos e moram em outros municípios? Acho que é isso que ele está perguntando, né? Se é que já não existe. Olha, existe transporte, são 56 veículos operando todos os dias no transporte das crianças, mais 2.000 cartões de transporte que são distribuídos também para o aluno, e quando a criança é muito pequena também para os pais, para o pai poder levar e trazer. Ele também ganha a passagem, a prefeitura também paga esse transporte da família para levar o seu filho para a escola, né? As escolas que são atendidas pela legislação, nós temos que atender o aluno com a condução ou com o Vale Transporte a partir de 2 quilômetros de distância da residência, né? Então, se a criança mora até 2 quilômetros, ela vai da forma com que é melhor, a pé, ou de bicicleta, ou com o pai, ou com a mãe. Aí o meio de transporte dessa criança fica a cargo da família. Passou dos 2 quilômetros, é oferecido o ônibus e é oferecido o Vale Transporte para a criança e para a família. Agora, não dá para fazer intercâmbio de outras cidades. Cada cidade precisa se organizar, porque o recurso ele é próprio, específico para aquela cidade. Então, cada cidade tem seu orçamento. Se tem crianças de outro município estudando aqui em Santos, eu até sei que tem, mas a gente oficialmente desconhece, porque acaba se trazendo um atestado de residência do local mais perto do trabalho da mãe, etc. Então não dá pra gente saber que a criança mora em Praia Grande e estuda em Santos. Perfeito. Não dá. Também, em cima da hora, fechando aqui o programa, como disse o Uriel, podíamos ficar aqui mais algumas horas, né, discutindo educação, que ainda seria pouco, viu? Secretária, obrigado e até outra, tá bom? Eu que agradeço bastante pela oportunidade, aí os nossos colegas de mesa, muito obrigado. Obrigado, Olívia. Obrigado, Uriel, por mais uma vez participarem e colaborarem com a gente aqui. Obrigado a você que nos acompanhou também na mais edição do Painel Debates. O reprise às 8 da noite. A gente volta amanhã, às 1h30 da tarde. Obrigado. Tchau.